Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ufa, o Corinthians faz a sua melhor partida do ano, quem diria, com os garotos. Raul e João Vitor os destaques, mas tem outros pra gente falar também. Já o Peixe, por outro lado, preocupa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Santos e Corinthians na Vila Belmiro, quebra de tabu há 7 anos, desde 2014, que o Corinthians não vencia um dos seus tradicionais adversários dentro da Vila Belmiro. Aconteceu 2-0, gols do Lucas Piton e também desse menino Raul, que é baita zagueiro, que achado do Corinthians. Ele e o João Vitor, para mim, os dois acabaram com o jogo e é curioso porque a gente está falando de um time que acabou vencendo por 2-0 e esses dois defensores eles foram destaques e não apenas se defendendo. Eu acho que é isso que acaba destacando mais tanto o Raul quanto o João Vitor. Eles têm uma qualidade acima da sua função. O Raul, na saída de bola, muitas vezes se lançando para o ataque, tanto que acabou marcando um dos gols. O João Vitor, que é um zagueiro que está muito bem na lateral, impressionante como ele tem essa capacidade, essa versatilidade. Teve uma jogada que ele construiu pelo meio campo, né? Quando ele roubou uma bola e saiu mais por dentro, com visão de jogo, lançando o Gabriel Pereira na esquerda, ou muitas vezes caindo pelo lado direito, cruzando, e cruzando bem, assim, aquele cruzamento não simplesmente chutando nas costas do marcador ou jogando a bola para a área num chuveirinho, não, ela tem direção. E ele muitas vezes, quando vai fazer o cruzamento, ele para, pensa, volta a jogada, consegue dar o tapa para ir na linha de fundo, ele tem profundidade também, é zagueiro, mas tem muita qualidade para sair por aquele lado. Eu tanto briguei aqui que o Corinthians precisava de um reserva à altura para o Fagner. O Fagner é intocável no Corinthians, não por acaso, porque se não o principal jogador, é sempre um dos principais jogadores do time, mas sem o Fagner o Corinthians sofria demais, demais. Não sofre mais. E olha, o João Vitor até pode ser testado em algum momento mais na defesa, que é a sua posição de origem, quando daqui a pouco o Gemerson, que não vai ter o contrato renovado, for embora. Que grata surpresa. E aí é aí que a gente consegue falar no sentido da transição da base para o profissional, quando você percebe jogadores com potencial e aí eles aos pouquinhos vão ganhando confiança, minutagem e essa é a transição que se cobra. É isso que se exige. Não simplesmente jogar um garoto que às vezes não está pronto e que muitas vezes vai, digamos assim, ameaçando a sua confiança pela sequência não tão positiva e aí ele já não consegue mais dar conta do recado e muitas vezes fica marcado pela torcida. Estou falando do Rodrigo Varanda só para citar um exemplo, mas quando você coloca um jogador como Gabriel Pereira, por exemplo, que ele colocava pouquíssimos minutos, mas ele dava conta do recado, devagarinho, devagarinho, num jogo como esse, bota como titular desde o início, e foi o que aconteceu. Claro que ele teve dificuldades, especialmente no segundo tempo, a questão física pesa um pouco, mas que bom, ele já vai se soltando, ele já jogou um clássico. Isso vai funcionar também com o Adson, que está entrando nos minutos finais, ainda a gente não conseguiu ver muito e tudo mais, mas olha esses meninos da defesa o que está acontecendo. Eles estão chegando, eles estão mostrando para o Wagner Mancini que eles, por exemplo, tanto o Raul quanto o João Vitor, estão prontos. Ó, pode me botar em clássico, pode me botar na Vila Belmiro, pode me botar no Allianz Parque, pode me botar no Morumbi, onde for eu vou jogar, eu vou corresponder, é na lateral, eu jogo. Isso é o que o João Vitor está mostrando e o Raul também na defesa. Ser zagueiro do Corinthians não é fácil. Então você tá correspondendo dessa forma, dá um sinal para o treinador de que, opa, aqui eu tenho um pouquinho mais de estofo para poder fazer a transição. Em outros que sentem um pouco mais o peso da camisa, ou que às vezes aquele jogo não rendeu porque está muito marcado, o sistema não funcionou. O jogo tem todo um contexto, né, que você precisa entender para saber se aquele jogo atrapalhou mesmo o desempenho dele, precisa de uma sequência, aquela coisa toda. Não é fácil, eu sei. Mas diante das dificuldades que vive o Corinthians, essa transição dos garotos, ela tem que ser muito cuidada, ela tem que ser muito bem feita. E aí você consegue perceber quais jogadores têm uma personalidade maior, porque nesse momento isso conta muito. A bola é fundamental, mas essa confiança de vestir a camisa, não sentir o peso e sair jogando como se fosse no campinho da esquina, de várzea e tudo mais, isso faz a diferença para jogar no Corinthians, e é o que a gente viu desses dois jogadores. A gente tem que entender também que o clássico, embora histórico, né, e tão importante para o nosso país, né, Santos e Corinthians, duas grandes camisas, dois grandes emblemas, foi esvaziado devido ao calendário, né? É inacreditável o que a gente está vivendo.
O Santos, por exemplo, tem um confronto daqui 2 dias, daqui 48 horas, contra o Boca pela Libertadores. E aí, como eu vou exigir do Ariel Roland que ele escale um time melhor? Eu sei que o Santos está sendo cobrado, o desempenho do Santos está sendo também, e isso não vai amenizar muito se o Santos daqui a pouco não conseguir a sua classificação no Campeonato Paulista, e pode acontecer, porque o Mirassol, que está no grupo, já ganhou do Palmeiras hoje também, tem um jogo a menos que o Santos, pode ser que o Santos se complique no Paulistão, mas vou fazer o quê? O Santos perdeu em casa no meio da semana aí na Libertadores pro Barcelona de Guayaquil e tem o Boca daqui 48 horas. Perdeu o Soteldo, já tinha perdido o Pituca lá atrás, o Lucas Veríssimo. Cara, é difícil, não podia contratar nesse período todo. E aí, claro, né? Você começa a pegar os garotos da base e tentar inventar onde consegue. O Marinho hoje até foi para o banco, mas não foi utilizado. Fez um esquema com 3-5-2, o Caio Jorge e o Bruno Marques lá na frente. Aí o Bruno Marques machuca. Cara, aí o Wellington Tim acaba fazendo 2 faltas no Mosquito e acaba expulso no primeiro tempo. É complicado pro Peixe também. Eu entendo a pressão, mas a gente tem que entender o contexto. Não sei se o torcedor vai entender isso, não sei se o dirigente, que é o mais importante, vai entender isso também, mas é fato que se o Santos, por exemplo, não classifica no Paulista ou não vai longe no Campeonato Paulista e acaba eliminado na fase de grupos da Libertadores, não sei se o trabalho vai continuar. Isso é um fato do nosso futebol. Agora, eu não consigo, e aí mostro aqui a minha incapacidade de analisar o trabalho do Ariel Roland diante de tudo isso. Sem Soteldo, sem poder contratar, com um monte de moleque tendo que colocar, porque, enfim, tem um confronto contra o Boca daqui 2 dias. Fica difícil. E aí o Corinthians se valeu disso, e o mais interessante para o lado do Corinthians é que mesmo que a gente faça essa ressalva que eu acho importante, de um Santos descaracterizado, muito mexido, com muitos garotos e tudo mais, o Corinthians também estava. O Corinthians também não relacionou 8 titulares, não tinha Luan, Otero, Jô, Fagner, Fábio Santos, Gil, Otero, já falei, né? Toda essa galera aí não estava relacionado para o jogo, só para você ter uma ideia. E aí o Corinthians também mesclou, fez um sistema ali com o Rony não sendo mais um meio armador, mas um meio campista de chegada, o Gabriel Pereira por um lado, o Mosquito pelo outro, o Cauê na centroavância, com o Piton na esquerda, que fez um belíssimo gol de falta, hein? Como é bom ver gol de falta no futebol brasileiro, primeiro gol dele como profissional do Corinthians, bacana, muito legal de ver. O João Vitor na direita, na zaga o Raul e o Gemerson com o Gabriel à frente da defesa. Esse era o time do Corinthians, que teve também o Ramiro, e o Cantilho entrou no segundo tempo para tentar fazer essa inversão de bola, que é o que ele faz muito bem, segurar um pouco mais a bola. O Corinthians no segundo tempo foi visivelmente mais estratégico. E ainda assim, no começo do jogo, pressionando a saída de bola do Santos, poderia ter ampliado o marcador. O Santos errando muito na saída de bola, mas no primeiro tempo, em que termina com 10 finalizações do Corinthians contra 2 apenas do Santos, em que o Vladimir foi o nome do jogo, e depois no segundo tempo, em que ele trabalha bastante também, o Vladimir foi um dos nomes do jogo, sinal que o Corinthians criou. Ou seja, chegamos à conclusão. Esse não é o time titular do Corinthians, evidentemente. O Corinthians tem outras peças mais qualificadas, inclusive. Acho importante essa transição da base para o profissional e também analisar o contexto do adversário. Tudo isso é verdade. Agora, esse Corinthians de hoje, ele foi organizado. Ele teve a bola. Ele soube o que fazer com ela. Ele entendeu o resultado do jogo. Ele conseguiu ter profundidade com o Mosquito e em alguns momentos com o Gabriel Pereira. Ele concentrou a bola no meio quando foi necessário e ele teve no seu sistema defensivo uma certa tranquilidade. Porque esse sistema não funciona em todos os jogos. Porque os jogadores titulares do Corinthians não conseguem entender esse jogo. E outra, a grande questão, né, que fica é que o Corinthians pode entregar um pouco mais do que vinha jogando. As 2 grandes atuações, assim, pelo menos que eu me lembre, foi aquele Corinthians contra a Ferroviária, mesmo tendo perdido. Aquele primeiro tempo foi muito bom, com destaque para o Luan. E agora esse jogo contra o Santos. Nessas 2 ocasiões, o time foi reserva. Tem algum problema aí. O Mancini vai ter que entender o que os reservas estão absorvendo que os titulares não. De repente dá uma casinha para um titular, para um cara que está mais acomodado, não sei. Eu sei que ele está tentando fazer as mexidas dele, eu sei que a torcida está na bronca, Gaviões já lá foi pedir a cabeça dele, dizendo que ele tem que sair e tudo mais. É fato que o Mancini está com dificuldades de extrair alguma coisa desse elenco. Mas por que a molecada está jogando um pouco melhor, ou os reservas, do que os ditos titulares? Isso não tá legal. Talvez, e aí eu não vou nem aqui
ser leviano a ponto de dizer que o elenco está querendo derrubar treinador, não é nada disso, gente. Mas às vezes a confiança dos jogadores mais veteranos, dos líderes no treinador, ela é fundamental. E quando você perde a confiança no teu comandante, o desempenho não é o mesmo. Você não consegue desenvolver o mesmo trabalho. Vou por esse lado, eu acho muito mais coerente do que a gente ficar aqui apontando ou especulando coisas que não existem e a gente não tem como provar. Agora, que ele está conseguindo fazer com que os reservas joguem mais do que os titulares, isso a gente está vendo. Sinal de que o time pode jogar mais. Tem como jogar mais. Vai conseguir? Não sei. Tem Sul-Americana na semana, tem uma sequência difícil. Classificado no Paulista ele tá, não sei se vai longe no estadual, pelo que vem jogando, especialmente o time titular, e pela sequência de jogos também. O Peixe, claro, como eu disse, preocupa porque o Ariel Roland recém chegou, tá com esse monte de pepino, né? O clube tá num contexto complicado, só perde jogadores, tem que botar a base, não ganha clássicos, enfim, a coisa fica um pouco mais difícil, especialmente se a gente for projetar para a sequência. E aí, o que vocês acharam do jogo? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!